Olá pessoal, eu sou a professora Simone Santos e estamos juntos em nossa aula de encerramento da disciplina Design e Elaboração de Material Didático. Bom, para mim foi uma grande satisfação desde o início ter elaborado, ter selecionado materiais para essa disciplina, que é uma área que particularmente eu gosto muito. Eu entendo que, como eu trabalho com a educação à distância, como eu trabalho com a área de tecnologias aplicada ao ensino, os materiais didáticos digitais é um aspecto de grandiosa importância dentro desse processo. Então, é algo que eu acredito muito e todo o material que foi produzido com muito cuidado, com muito carinho, e que vocês possam ter aproveitado e esses materiais tenham trazido para vocês algo de novo e algo de essencial para a formação de vocês. Essa aula de encerramento ela tem como propósito levantarmos, rememorarmos os principais pontos trabalhados na disciplina e que nós possamos, dentro dessa síntese, ter esse processo de assimilação desse produto, desses conteúdos mais importantes, incorporados, consolidados à nossa aprendizagem. Então vamos lá. Então a gente começou a disciplina com um questionamento. Quais os desafios no processo de escolha ou de elaboração dos materiais didáticos digitais? Ramos, em sua obra de 2013, adverte que o aumento da quantidade de conteúdos e de recursos digitais, que a gente sabe que são muitos, esses recursos disponibilizados principalmente na internet, e que é decorrente da evolução da tecnologia e do seu uso generalizado, coloca importantes desafios, tanto à escola como à formação de professores. Prezados alunos, dentre esses desafios, nós destacamos a formação de professores como um cerne de uma questão que precisa ser resolvida. Então a gente pergunta, será que esse professor que precisa lidar com o aspecto tecnológico, seja na elaboração, seja na seleção de materiais didáticos para o ensino, está de fato preparado? Essa preparação não é apenas pedagógica, mas também uma preparação tecnológica. Ele precisa de habilidades técnicas, ele precisa associar essas habilidades técnicas às suas habilidades pedagógicas na escolha desses materiais. E para além disso, ele precisa utilizar esses materiais da forma mais coerente e mais adequada e planejar todo esse processo com um objetivo maior, que é o de atingir a aprendizagem, de fazer de fato, de contribuir de fato com essa aprendizagem dos alunos. Então a gente entende que esse aspecto da formação dos professores é um cerne da questão que precisa ser resolvida, seja em nível escolar, no âmbito da escola, seja como uma política maior de Estado, mas é uma questão que precisa de fato ser olhada, ter voltado um esforço maior em torno dessa questão. E a gente traz também um novo desafio aqui no nosso encerramento. Por que usar um MDD? Então, os usos das mídias na educação proporcionaram a criação de uma diversidade de estratégias educativas. E como isso é importante? A gente sabe que existem diversos níveis e formas e sujeitos para essa aprendizagem. Então, aquele modelo tradicional, ele é um modelo fadado ao fracasso, uma vez que ele não atinge aos sujeitos em suas especificidades. E a gente tem aqui, na potencialidade dos materiais didáticos digitais, uma possibilidade de alcançar um maior número, e uma quantidade maior de situações de aprendizagem.
E aqui ele complementa que possibilita a educação formatos muito mais dinâmicos do que aqueles permitidos pela mídia impressa, fazendo aqui um paradoxo, porque a impressão, os materiais impressos, eles não são uma mídia digital, mas eles não deixam de ser uma tecnologia e uma mídia muito importante no processo educativo. E a gente sistematiza um pouco, né, do que essa produção de material didático requer. Então, profissionais qualificados, não dá para a gente pensar em produção de material didático sem que esses profissionais que vão estar envolvidos nesse processo tenham a qualificação para isso. A produção deve ser coletiva, crítica e reflexiva e deve também garantir a qualidade para a aprendizagem dos alunos. E essa premissa é algo fundamental. Eu não posso pensar em uma produção de material didático sem ter como um foco principal a garantia da qualidade desse processo, desse material didático e da aprendizagem e ter como foco a aprendizagem dos meus alunos. Bom, aqui também a gente traz de uma forma sintética as fases no processo de implementação do design instrucional. A primeira fase é a fase de análise. Quando eu vou pensar nessa produção do design do instrucional para um MDD, a primeira fase é de definição das necessidades e dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados. Se eu vou produzir algo, um material didático digital, eu preciso identificar para quem eu estou produzindo esse material, quem é o sujeito aprendente que eu quero atingir. E além disso, eu preciso conhecer esse sujeito, quais são as necessidades dele, qual é o segmento que esse sujeito se encontra, em que contexto ele está inserido, o que eu preciso ter como foco, o que eu quero atingir com esse material didático para a formação desse sujeito. Né? Então, é um processo de definição do sujeito, das necessidades e dos objetivos de aprendizagem desse sujeito. A segunda etapa é a de estruturação. É a fase na qual são definidas as formas como serão apresentados os conteúdos e materiais propostos. Então, ali é um esboço do que será esse processo, esse material didático. A terceira fase é a fase de desenvolvimento, que consiste na etapa onde serão produzidos os conteúdos e realizados os experimentos de aceitação do mesmo. Então, é a fase em que eu, de fato, coloco a mão na massa e vou fazer sair do papel aquilo que eu projetei. A fase de implementação é a etapa onde serão disponibilizados os conteúdos e materiais produzidos ao público-alvo, ou seja, eu vou propiciar um processo de aplicação, né, daquilo que eu produzi, a fase da implementação. E a última fase é a fase de avaliação, que diz respeito à análise para a verificação do alcance dos objetivos. Então, dentro daquilo que eu implementei na fase anterior, quais foram os resultados positivos e negativos? O que eu preciso manter? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso retirar? Então, é uma fase fundamental dentro do processo do design instrucional, é a fase da avaliação. E ainda a título de síntese desse conteúdo que foi trabalhado na disciplina, a gente menciona que é essencial o uso de materiais didáticos digitais, no contexto que esse uso dos materiais didáticos digitais esteja alinhado a um planejamento pedagógico, estratégico
eficaz e com objetivos de aprendizagem de cada turma bem definidos. Então, sistematizando tudo, aquilo que eu produzi ou pretendo produzir precisa estar alinhado a um planejamento pedagógico, né? E dentro desse planejamento pedagógico eu tenho que traçar quais são os objetivos que eu quero atingir com aquela produção. Bom, e esses materiais didáticos, eles têm uma linguagem própria. As mídias digitais, elas têm uma linguagem própria, que é uma linguagem que subsidia a ausência física do professor, ou seja, é um produto que tem que dar conta dessa ausência, dessa não presença do professor. Não é que a gente aqui está preconizando que esse ensino ele dispensa a presença do professor, mas é que o material didático ele tem que ser autoinstrutivo e suficiente para dar conta do que o professor ministraria em um processo presencial físico de aprendizagem. Essa linguagem dialógica do MDD também precisa despertar a motivação desse estudante. Deve abordar o cotidiano e o científico, não só o senso comum. É claro que a gente não vai trabalhar uma linguagem de um material didático, uma linguagem erudita, uma linguagem culta, formal. A gente precisa simplificar essa linguagem, torná-la mais próxima do estudante, como se o professor estivesse falando com esse estudante. E essa abordagem dos conteúdos precisa ser do cotidiano, precisa ser da realidade desse sujeito aprendente. Mas eu também não posso deixar de abordar o científico, de trazer o caráter da cientificidade, do conteúdo, né? Porque o que precisa ser trabalhado, trabalhado em termos de conteúdo, precisa ter o caráter científico. E essa linguagem, ela também precisa ter um teor resumido, né? Eu não vou trabalhar e explanar algo de forma maçante, cansativa para o estudante, que aí eu estou dispensando uma característica primordial, né? Que é a de motivar. Aí, ao invés de motivar, eu teria uma desmotivação desse estudante. E essa linguagem dialógica também, ela deve ser dotada de clareza e de concisão. Bom, gente, um outro aspecto importante que nós trabalhamos na disciplina foi a respeito do direito autoral. Então, toda citação de passagens de qualquer que seja a obra, livros, jornais, revistas, publicações da internet, anais, enfim, toda obra utilizada para estudo, crítica, polêmica, seja qual foi o fim, ela é permitida, desde que você justifique qual é o fim que você deseja atingir, utilizando-se daquela obra e nunca deixar de fazer menção ao nome do autor e da obra que foi retirada, tá? Então, essa é a premissa fundamental do que nós trabalhamos no conteúdo sobre direitos autorais. Pessoal, então a gente chega aqui ao fim, uma síntese muito consistente, né, das principais abordagens, dos principais conteúdos trabalhados na disciplina. Eu quero desejar a todos uma excelente conclusão da disciplina, que vocês possam de fato ter aproveitado, que esse resumo ele traga ideias e clareie ideias para que vocês possam fazer um processo avaliativo de consolidação dos conteúdos de uma forma bem eficaz, tá? E eu espero que a gente possa se encontrar breve nos nossos próximos encontros presenciais ou de outras disciplinas. Eu deixo aqui o meu forte abraço, muito sucesso na formação de vocês. Até a próxima!